é que justamente a inteligência artificial vem para substituir tarefas. Simples assim. Pergunta complexa, resposta simples. O que você está fazendo hoje no seu ambiente de trabalho que você não deveria estar fazendo? Vanessa Mosca, referência em inteligência artificial aplicada ao RH, pioneira na formação de ChatGPT para o RH no Brasil e em Portugal. Com mais de 17 anos de experiência no mundo corporativo, agora transforma com tecnologia a forma como as empresas recrutam e desenvolvem talentos. E hoje ela nos mostra na prática como a IA está revolucionando o mundo corporativo. Vanessa, é verdade que a inteligência artificial vai roubar o trabalho das pessoas? Sim, vai roubar. Valeu, pessoal. Obrigado. Você que está empregado. Sensacional, porque assim, essa pode ser a maior lenda urbana que já existiu. Sim. Ou não. Sim. Né? Mas a grande revelação que a gente vem tendo, né, da inteligência artificial aplicada aos negócios, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é que justamente a inteligência artificial vem para substituir tarefas. Simples assim. Pergunta complexa, resposta simples. Sim. Então, por exemplo, dentro do teu fluxo de trabalho, você vai enxergar onde que você consegue encaixar um comando do ChatGPT, uma ferramenta que executa uma tarefa. Então, é dessa forma que ela vai substituindo, né? E o que é mais legal é que eu sempre trago para as pessoas assim, o que você está fazendo hoje no teu ambiente de trabalho que você não deveria estar fazendo? E aí a cabeça explode. É verdade. A cabeça explode, porque olha, se for o que tem muita gente que fala assim, né, Vanessa, eu tô fazendo o meu trabalho, o trabalho daquela pessoa que trabalha comigo que é meio folgada, e mais ainda do meu chefe, né? Sim. E tá tudo bem, né? Ambiente de trabalho. E o que é mais legal, faz um mês, mais ou menos, eu voltei de Portugal e eu vim de executiva, né? Eu nunca tinha dado de executiva. Olha só. Muito legal, foi muito legal. E aí, lá na classe executiva, gente, vocês não têm noção. Vocês não têm. Eu não tenho Sério, mesmo. vocês não têm noção. Foi muito legal, assim, eu tava numa cabine, né, tava ali contemplando aquela glória, aquele momento, e na cabine, assim, na frente, tinha um executivo que ele tava ali no computador. E aí eu olho, assim, pra cabine dele, ele tá fazendo uma apresentação em PowerPoint. Então ele tá fazendo a apresentação em PowerPoint, e não sei se vocês sabem, mas de Portugal pro Brasil levam 9 horas. Olha só. 9 horas. Ele passou 9 horas fazendo um PowerPoint. Meu Deus. Então tinha 150 slides? Não. Não, gente. Aí, assim, ele trocava a cor do roxo, colocava... Eu tenho gravado isso. Colocava no roxo, não gostava. Voltava, trocava no amarelo, não gostava. Puxava ali aquela flechinha. Então, ele passou 9 horas montando essa estrutura, para daí no final da viagem focar no que realmente importava, que é o conteúdo. O conteúdo da apresentação. Sendo que hoje nós temos ferramentas como o Gama app que com um clique você monta tudo. E aí você consegue transformar de um comando, ou por exemplo, eu quero criar uma apresentação de integração de novos funcionários, ou apresentação de proposta financeira, ou uma proposta comercial, por exemplo. Com essa ferramenta, ela já monta tudo. E você vai se preocupar apenas com o conteúdo. É sério? Não que eu seja o cara que perde 3 dias numa apresentação de PowerPoint. É um amigo Jamais. meu. É um amigo meu. Qual é essa ferramenta, Vanessa? Ela se chama Gama.app. Então, ela é uma ferramenta fantástica. Ela, na versão gratuita, te dá acesso ali a uma quantidade de apresentações. E aí você entra, gamma.app, né? A gente pode botar... A gente vai colocar o legendinho aqui, né? Sim, eu vou anotar pro amigo meu, pra falar pra ele. Vamos passar o contato já pra ele, né? Deixar tudo certinho. E aí, nessa ferramenta, a gente consegue fazer várias coisas, né? Então, por exemplo, o grande carro-chefe dela é quando você coloca algumas palavras, ela vai criar uma estrutura de tópicos da tua apresentação. A próxima página que você segue, clica em seguir, próxima página, você escolhe o design. Então, a cor, tudo aquilo que ele levou 9 horas, com um clique, ele vai escolhendo. Olha, eu quero que essa apresentação seja mais impactante, então eu quero usar um vermelho com verde, ou não, mais Você pode minimalista. escolher até a paleta de cor. Até a paleta de cores. E aí ela vai fazendo isso com um clique. Aí você clica, depois segue para a próxima página e ele cria a apresentação para você. Também, essa ferramenta também converte, por exemplo, um procedimento que você tem dentro da tua empresa, ou, por exemplo, recebemos um processo, precisamos transformar esse processo em uma apresentação para mostrar para a diretoria. Essa ferramenta faz também. A gente consegue criar apostilas
manuais, enfim, N possibilidades com um clique. Ele poderia ter muito pego legal. essas 9 horas, 1 hora ter feito a apresentação e o resto tá se preparando para ela, que seria eu acho que o ponto principal da apresentação é estar preparado. Exato, maravilhosa. Ou olhando à Exatamente vista. Isso. Né? Que Olhando a oportunidade! Eu não sei se é porque eu nunca peguei um voo para Portugal, mas, pô, 1 horinha lá, olha só, você sabe, Carol, eu não sei se você já passou por isso, recebeu uma ordem de fazer uma apresentação no mesmo dia da reunião. Opa! Entra em desespero, né? Eu acho que essa é a solução para quem enfrenta problemas com a apresentação. E é gratuito. E assim, insegurança também de AI. Será que realmente isso está entregando o conceito que eu queria? Tá corporativo? Tá leve? Né? Tá com humor? Tá com... É poder. Faz de novo. Não gostei. É isso que acontece. Sabe? Eu conheço muito, e eu fui essa pessoa também quando eu era gestora no corporativo, né, no mundo corporativo, que eu ficava até altas horas da noite criando apresentações, fazendo igualzinho ele fez. Puxa aqui, vai ali, coloca. Por quê? Passava a noite criando apresentação, porque no dia seguinte tinha apresentação para a diretoria ou para os colaboradores, né? Ou enfim. Sim. Então, são realmente uma nova forma de se trabalhar. Só que para a gente conseguir usar, porque é fácil. As pessoas não acreditam assim que é possível ter essa facilidade, né? É fácil de usar. Só que o principal bloqueio, quando a gente fala de tecnologia, está nas pessoas. Sim, não sim. na tecnologia. Elas acham que vai substituir o emprego, aí já cria uma própria resistência. Por exemplo, ela prefere, às vezes, perder 10 horas fazendo uma apresentação do que fazer ela em 30 minutos. Só por resistência, né? Outra coisa, um mito que se criou muito forte é que usar a inteligência artificial no ambiente de trabalho, eu falo qualquer ambiente de trabalho, no agro, pessoal de vendas, pessoal da indústria, porque o Brasil é gigante. Sim, nosso gigante. país gigante. é maravilhoso. Uhum. Então, as pessoas criaram um mito de que usar a inteligência artificial é coisa de preguiçoso. Sim. No ambiente de trabalho. Não, Sim. porque eu faço. Como assim? Sim. Uma IA vai fazer? Uhum. E, gente, não dá de manter essa mesma mentalidade, sabe? O mindset, né? O mindset. Sim. Então, não dá da gente manter essa mentalidade. E por que esse mito de quem usa, né, IA é coisa de preguiçoso? Por quê? Nós temos 2 categorias de pessoas. A que é a migrante digital e aquela que é nativa digital. Então, a migrante digital é aquela pessoa como nós, né? Sim. Que, por exemplo, quando mais novos, a gente sabe o que é um mimeógrafo? Sim. Né? Já tive workshop que fiz com pessoa que era operadora de mimeógrafo. Caramba, máquina de escrever, Nossa. o barulhinho de conectar a internet depois da meia-noite. Muito nostálgico, muito nostálgico. É muito legal. Tem muita gente viciada em álcool com cheiro de mimeógrafo. Sabe disso? Verdade, As cara. crianças Fez a dos prova. anos 90. Não, É verdade. sobreviventes. Então, pra quem não sabe o que é um mimeógrafo, né? Provavelmente você é um nativo digital, então procura ali no Google, dá um Google, fala assim, mimeógrafo. Você vai ver o que é. É o antigo Xerox, é a antiga fotocopiadora. Sim. Que a gente usava, né, a matriz e aí fazia as provas e tudo mais. Então, toda essa tecnologia, né, nós que somos migrantes digitais, nós acompanhamos a evolução da tecnologia. Então, é muito natural que a gente tenha algumas resistências, né? Sim. E quem é nativo digital, como meu filho, não sei se vocês têm filhos. Sim, 7 anos, Theo, parece que já nasceu desbloqueando o iPhone. Exatamente, só no dedo, né? Mas... Laura também. E assim, muito legal, porque realmente é intuitivo para eles. E aí você pensa assim, mas eles não sabem o que é a vida sem internet e tudo mais. Bem, a nossa era, tudo isso que a gente está vendo aqui, já é conhecida como a era da transformação digital. Então, a gente aceitando ou não, vai acontecer. Já está acontecendo. Né? Teve uma pessoa, né, que eu amei conhecer ela, maravilhosa, ela participou de uma palestra que eu fiz. Ela falou, Vanessa, isso aqui que você mostrou que a IA faz, eu não concordo. Aí eu pensei, com todo o respeito do mundo, eu entendo que você não concorda, mas não tenho que concordar, porque tá aqui, tá acontecendo. A grande questão é a aceitação, né? E aí, dentro dessa questão, nós temos que trabalhar esses 2 públicos. O migrante digital, que é aquela pessoa que está evoluindo com a tecnologia e o pessoal tá dando um show, assim, porque é muito legal. Esses dias eu fui pro hospital com meu filho e eu vi vários idosos, todo mundo ali no WhatsApp. Não tenho a velocidade para digitar. Manda áudio. As crianças também, todo mundo com telefone. Então, assim, já é algo conectado. Sim. Né?
E tudo isso por quê? Porque esse migrante digital, ele vai ter que aprender, né? A mesma coisa que a gente aprendeu a usar smartphone, né? Sim. Isso aqui é o nosso segundo cérebro. Sim. Eu não lembro a última vez que eu decorei um telefone. É verdade. Né? E hoje já faz parte da gente. Sim, exato. Uhum. O próprio Elon Musk fala, né, que nós já somos seres ciborgues, né? Porque nós temos um segundo cérebro, que é o smartphone. Sim, Tá sim. errado. E muitas pessoas acho que usam mais ele do que realmente o próprio. Porque ficam cérebro dentro do celular o tempo todo. Pelo que eu entendi aqui, seria correto então afirmar que a inteligência artificial é uma ferramenta de maximizar a produtividade? Muito. E aí é um gancho sensacional, por quê? Tem um estudo da Microsoft, né, que fala que as empresas, os CEOs, os boards, eles estão batendo cabeça no uso da IA. Então, nesse estudo, eles entenderam que vai demorar na faixa de 3 a 5 anos para que as empresas consigam cascatear o uso da inteligência artificial. Por quê? A partir desse ano? Sim. Né? Porque é um estudo feito em 2024, né? Do ambiente de trabalho em 2024. O estudo é assim: a inteligência artificial chegou no ambiente de trabalho. Agora que começa o desafio, né? Porque até você falou ali, né? Que aquela pessoa disse, não concordo. Tem tudo a ver com como usar, né? Exato. Exatamente. Porque aí não usa inteligência artificial. Aí chega, por exemplo, olha, pessoal, vamos começar a usar a inteligência... Meu Deus, não usa não, hein? Porque você vai perder o teu emprego, que não sei o quê. Então tem-se uma resistência até criar cultura, até o pessoal entender que, olha só, será que, se você parar para fazer uma reflexão, será que eu quero perder 9 horas fazendo uma apresentação ou 30 minutos, né? Esse é o segredo. Por quê? Por que essa alta liderança vai demorar para conseguir cascatear? Porque o ROI, que é o retorno sobre o investimento, ou seja, se o empresário, se o CEO, o dono, ele vai investir R$1, ele quer saber quanto desse R$1 vai voltar para o negócio de lucro, né? Então, tem algumas... Quando a gente fala de tecnologia, na verdade, existem 2 ROIs, 2 retornos sobre o investimento. Um é o financeiro, eu invisto para ter dinheiro de volta, e o segundo é o ROI sobre o tempo. Se eu usar essa tecnologia, quanto de tempo de volta eu retorno? E tempo é a única coisa que o ser humano, que Deus não deixou o ser humano criar. Sim. Você pode imprimir muito dinheiro, você pode fazer várias coisas. Agora, tempo, todo mundo tem igual, 24 horas por dia. E se você for analisar, hoje se investe muito em consultoria, se investe muito dinheiro para se aumentar produtividade nas empresas. E hoje você pode usar ferramentas gratuitas para isso. É uma grande oportunidade também. E também para que você possa acessar novas possibilidades. Igual, o ChatGPT hoje, que é o mais famoso, que todo mundo conhece, ele é um grande aliado nosso. Ele pode, beleza, criei ali, já tá me dando uma ideia aqui, a Vanessa vai avaliar. Criei ali o design da apresentação no Gama app. E eu posso ter um auxílio de conteúdo no ChatGPT. É um combo da IA, Vanessa? Com certeza. Dentro dessa... porque é uma pirâmide de autonomia, né? Então, enquanto essa alta liderança ainda está estudando esses impactos, porque também tem a questão de segurança das informações, as IAs quando alucinam, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tem uma série de questões que eles precisam pensar de fato. Sim. Então... o que acontece? Se a gente entende que essa alta liderança aqui ainda não vai conseguir implantar nos próximos 3 anos, você vai continuar sobrecarregado, trabalhando sobrecarregado ou fazendo coisas que você não deveria mais fazer, porque já existe uma IA que faz isso. Sim. Então, quando a gente olha essa pirâmide da autonomia, nós temos o nível de coordenador, gestor ou gestora, né? E até a própria área de TI. Só que essa área também está sobrecarregada com trabalho. Então, eles também não vão conseguir, eles estão esperando essa alta liderança, né? Tomar essa decisão que vai demorar de 3 a 5 anos, né? E aí surge o papel principal dentro das organizações, que é o protagonismo do colaborador. É o colaborador ir lá, abrir chatgpt.com, criar uma conta e começar a testar essa ferramenta, né? Aí, assim, o pessoal fala, Vanessa, eu não quero usar, eu tô inseguro, testa. É a mesma coisa quando te mandaram criar o teu WhatsApp. Começou a medo. Saia do ICQ. Nossa, isso é velho.
Meu, Aí você puta, revelou não. a idade, querido. Isso é. Meu, ICQ. Saia do ICQ e vá para o WhatsApp, é verdade. Sabia que tem umas baladas que eles colocam a musiquinha do ICQ? É sério? Meu, É ICQ muito nostálgico. era 13 números, era 14 números. Tipo, pega meu ICQ aí, você tinha que pegar a Bíblia, sabe? E hoje em dia, né? É muito legal. É mais legal essa referência. O principal fator é o protagonismo do colaborador. Eu não nasci sabendo de inteligência artificial, foi uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo. Claro, tem muito estudo, né, e tudo mais. Mas, assim, é o protagonismo do colaborador, é a curiosidade. Então, trocar o medo da ferramenta por curiosidade. Então, se eu jogar aqui, melhore meu texto, o que ele vai fazer? Se eu pedir, por exemplo, me ajude a criar um e-mail sobre tal tema, o que ele vai fazer? Cria uma proposta comercial. Porque o ChatGPT em questão, que a gente tem vários, né? Sim, sim. Tem o ChatGPT, tem Microsoft Copilot, tem o Google Gemini. Então, são todas IAs fantásticas. Eu acabo puxando muito ChatGPT porque é gratuito, as pessoas conhecem. E é o mais falado também, né? Mais falado. No mundo, ele já teve mais de 3 bilhões de acessos. Sim. Então, assim, é muita coisa, sabe? E ele é realmente fora de série. E agora tá criando até imagem. Exato. Esses dias, eu queria... Tem uma passagem bíblica que eu vi e eu queria ver aquela passagem bíblica, né? E eu pedi pra ele fazer e ficou lindíssimo. Era Isaías 6. Cara, você pegou o versículo, botou ali? Coloquei. Que e aí fantástico. ele gerou. Foi lindo, assim. Foi lindo, sabe? Foi bem legal, assim. Ficou... Mas mostrou. Foi bem legal. Então, a gente consegue utilizar. Só que a grande questão é, as pessoas, elas estão muito voltadas... Por exemplo, gera uma receita de bolo, coisas assim. Sim. Não gera resultado para você na prática, para tua carreira, para empresa. Faça um gatinho fazendo receita. Eu vejo muito que dá para utilizar tanto o ChatGPT ali para fazer uma lista de mercado, como eu já apresentei para algumas pessoas, e assim, dá para fazer lista de mercado, ou você pode se transformar em coisas que às vezes você não tem, tipo, essa total habilidade, uma redação, um criador, né? Virar mais artístico, mais criativo. Eu acho que otimiza bastante e tem muita possibilidade, né? Tem, porque assim, o ChatGPT, o que é legal é que uma pessoa mediana, conhecimento médio, ela com o ChatGPT, ela fica muito mais avançada. Muito mais avançado por quê? ChatGPT é o quê? Chat, de conversa com ele, que é aquela parte que a gente conversa. O G é de generativo, então ele pega todo o conhecimento que ele tem, e aí você coloca um comando, e aí é como se você colocasse esse comando dentro de um liquidificador e ele gerasse um resultado totalmente novo. Esse é o G. O P é de pré-treinado. Então, o ChatGPT tem um conhecimento avassalador, assim. Ele foi treinado em tudo que tem na internet, livros, vídeos, filmes. Nossa, é todo o conhecimento disponível. Olha que potência. Tudo. O que é lícito e o ilícito. Porque tem uma discussão muito séria, que a gente vai falar mais pra frente, que é com relação à questão do direito, né, de informações, sim. Mas o pré-treinamento dele é monstruoso, assim, é brutal. Então, se juntar todo mundo aqui, todo mundo desse prédio maravilhoso aqui, não vai chegar nem numa pontinha de conhecimento. Então, o ChatGPT, o potencial dele é seu assistente jurídico, é seu assistente de negócios, consultor, médico, o que você precisar. Olha só. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente consegue fazer por conta desse pré-treinamento. E o T é a tecnologia Transformer, tem, né, essa tecnologia que é a rede neural artificial. Então, o Transformer é uma tecnologia maravilhosa que tem dentro do GPT. O ChatGPT ele não é um algoritmo só, é um conjunto de vários algoritmos que formam uma ferramenta. Né? Eu nunca ouvi isso. Fantástico! Eu já quero agora usar o ChatGPT mais ainda. Muito legal. E aí, com base esse T do GPT, ele é responsável por entender as nossas entrelinhas na conversa humana, sabe? Então, quando você coloca ali, chat, é manga. Aí, qual o tipo de manga? Que é dificuldade, né? Sim, fruta. Eu trabalhei em empresa de alemão, então lá o pessoal, mas que tipo de manga que é? A manga de comer, manga de... né? Então, ele entende essa nuance em qualquer idioma. Se precisar colocar em Zulu, colocar em sânscrito, latim, ele vai entender. É muito legal. Ele deve pegar o contexto, né? Tudo. Analisar. Tudo. Então, assim, com base nisso, a gente tem uma ferramenta maravilhosa. Ela é gratuita. Então, se você precisar utilizar, tem a versão web, que é a do computador, normal no teu navegador, ou você baixa no teu aplicativo do celular
daí tem que ser da OpenAI, não pode ser Sim. de outra empresa, né? E aí você pode baixar ou o Isso aqui. ChatGPT, ou o Microsoft Copilot, ou até o Google Gemini, né? Que é o da Google. O quê? Porque, assim, tem gostos e preferências de tudo, Sim, né? sim. Que gosta de um e de outro. Mas a tecnologia Mas é por maravilhoso. trás, assim, é a mesma? Ou a funcionalidade é a mesma, só que com diferentes expertises? Não sei como funciona. Porque tem diferença de uma para outra, Por né? quê? Usar Tem. uma ou outra, né? Sim, é muito legal essa pergunta. Ninguém nunca me fez, tá? É. Primeiro, né? Qual que é a melhor inteligência artificial para você utilizar no teu dia a dia? Eu sempre respondo que a melhor IA é aquela que resolve o teu problema. Eu sou Ótimo. prática. Eu Simples. sou prática. Porque, normalmente, quando você vai em podcast ou palestra, o pessoal quer te vender um software. Então, olha, Sim. o meu software... Não é isso, né? O papel é realmente de desmistificar essa utilização. Então, já começa aí. Qual problema você quer resolver, né? Tem empresas que querem resolver a questão de segurança das informações. Então, mais conservador usa o Microsoft Copilot. Tem empresas que não querem, a gente usa o ChatGPT. Ou tem outras empresas que usam o Google Gemini. Então, o que acontece? Em janeiro de 2023, a Microsoft fez um aporte, então ela pagou $10 bilhões para a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, para que eles pudessem explorar, utilizar o GPT dentro do ecossistema Microsoft. Que legal! Então, por isso que o Copilot, ele é fantástico. Eu adoro, uso Sim, muito na minha empresa. sim. Ele é incrível, assim. E o que eu mais vejo nos meus treinamentos é muito louco isso, assim. O pessoal, Vanessa, que legal e tal. Vou lá pro meu TI pedir o Microsoft Copilot. Aí bate lá no TI, o TI fala, não, você já tem. Aham. Ou seja, as empresas estão liberando, mas o pessoal não sabe utilizar. Por quê? Sim. Primeiro são pessoas, depois vem a tecnologia. Né? Sim, é verdade. E aí, o que acontece? O ChatGPT é fantástico, o Sora que tá vindo, o DALL-E que gera imagens, né? Ainda gosto mais do Midjourney, mas o DALL-E, que é o ChatGPT de imagens, né? Ele é maravilhoso. Mas o ChatGPT em si, ele gera o que você precisar. Ele cria do zero. A partir de um texto, você consegue criar várias coisas, né? Então, cria do zero. Por exemplo, ele faz análise de dados, análise de Excel, documentos, o que você precisar. Ele gera análise de sentimento. Vocês sabiam disso? Análise Como assim? de sentimento? Como assim? Análise de sentimento. Nunca ouvi Como? falar sobre isso. Muito legal. Vocês são de RH, né? A gente treinamento, desenvolvimento comercial. Sabe a pesquisa de clima dos colaboradores? Sim. Eu tinha uma aluna minha, antes dela começar o treinamento do RH 5.0, o que ela fazia, tá? Ela pegava aquela pesquisa de satisfação que a gente faz do RH, manda, o que é? Um formulário, Sim. manda para o pessoal, e ela tinha mais de 2.000 colaboradores. Então, vinha um Excel desse tamanho para ela ler, interpretar, porque não é número, né? É interpretar, e ela convertia isso em dados para gerar um parecer para a diretoria e mais 40 apresentações. Lembra das pesquisas Deus que a gente do fazia céu. que quantificava uma por uma? Sim. A gente... Chocada. Uns amigos nossos já fizeram Foi isso. assim, sério. É assim mesmo? Então, o que acontece? Com o ChatGPT, essa mesma planilha que a gente usa, né, que a gente recebeu ali de pesquisa de satisfação, você vai subir no ChatGPT e ele vai analisar. Então, amiga, eu fiz tive a mesma reação. Documento do Excel, eu nunca pensei nisso. Não, eu já coloquei em documento Excel, mas não para extrair Análise de dados. sentimento. Pode ser pesquisa de cliente, pode ser qualquer análise de sentimento. Então, por exemplo, eu não tô falando para você de casa, para você pegar, por exemplo, o e-mail do chefe, e eu não tô dizendo para você copiar esse e-mail do teu chefe, colar no ChatGPT e colocar assim, chat, me ajude a analisar o sentimento do meu chefe com base no texto acima. Não é para fazer isso, tá? Não é para fazer isso, ó. Tá gravado, eu falei para não fazer. Não faça. Não faça. Porque, assim, é muito legal, sabe? E aí, ele também... Nossa, tem N possibilidades, sabe? A gente consegue usar tom de voz, a gente consegue fazer com que o chat fale como a gente. Então, com base num texto que nós escrevemos, né, o chat, ele pode aprender a falar como você, e aí, com base nisso, embaixo, comunicados internos, o que você precisar fazer, redação, tudo isso. Ele pode aprender a falar como eu? Aham. Porque... Na verdade, ele já E ainda sabe. melhor. Dentro do É isso GPT, mesmo.
ali que a Vanessa explicou, tem essa parte de aprendizado ali também, né? Sim. Ele é o TI chama muito de machine learning, né? Isso. O que é o machine learning? É o aprendizado da máquina. Essa era que nós temos das IAs é uma era pré-inteligência. Então, por isso que quando você vai colocar um comando, você tem que botar um contexto. Detalhar um pouquinho, né? Não pode colocar a Bíblia ali dentro, né? É só um texto mesmo curto para executar, que a gente chama de prompt. O prompt, né? Isso, que é o comando, né? Com base nisso, o ChatGPT e essas outras IAs, elas estão aprendendo conosco. É a mesma coisa que quando nós estamos ouvindo, por exemplo, Spotify, né? Ou YouTube. Uhum. Aí você tá ouvindo tal, e aí do nada, poxa, eu queria tanto ouvir tal música, queria tanto ouvir, e do nada aparece. É porque já aprendeu com você, com o teu hábito de consumo, e ele tá trazendo para você o que é melhor, né? E com a IA a mesma coisa. Então, a próxima era vai ser a era realmente da inteligência, que aprendeu com todo mundo, com as interações, identificou perfis, e aí a gente tem ali a IA agindo muito mais inteligente de fato. Porque hoje a gente meio que tem que dar uma treinada nela, né? Claro, o GPT de 2023 é muito diferente de 2024, mas ainda assim é sensacional. Uma sugestão. Quando vocês usam o ChatGPT, certo? Sim. Quando vocês entrarem lá, tem lá em configurações, você entra lá na bolinha de cima, tem configurações memória. Ativa a memória. Ativa a memória, que daí ele vai lembrando as suas preferências. Agora ele tá meio bugado, não sei. Daí desativa, daí ele volta zero de fábrica. O que você vai fazer? Vai colocar chat, baseado nas nossas interações, revele para mim o que você sabe sobre mim que eu não identifiquei. Olha É fantástico, só. assim. É muito legal, tá? Mas tem que estar o memória ali ativado. Que interessante. Isso eu nunca fiz essa pergunta pro ChatGPT. Tem que ter coragem. Ele vai Tem que aprender, ter coragem. que ele vai aprender com tudo que você já fez de interação. Sim. E aí você tem que ter interagido com ele várias vezes, né? E ele vai trazendo, tá? Então é inteligência artificial que me indica, por exemplo, né? A gente conversa muito, às vezes, que a gente fala assim, falamos sobre uma marca de um tênis. Eu pego meu celular, às vezes, e aparece aquele tênis. Há quem diga que são espiões por ali, né? Tem esse mito ali. É inteligência artificial. Como é que isso funciona, será? Sim, na verdade, a forma como a gente usa, né, a tecnologia, ela já mudou. E ano passado foi, assim, um divisor de águas, né? Só que poucas pessoas acompanharam essa mudança, né? Uhum. Então, o que acontece? Há mais de 30 anos, a internet, a gente usa no formato de buscador. Sim. Eu entro lá... Pesquiso o que eu quero. Pesquiso o que eu quero e aí vem ali a resposta, vou passar uma tarde inteira pesquisando. Agora, a gente tem um outro mecanismo que com a inteligência artificial, antes eu gerava dado, agora eu gero inteligência. Ou seja, lembra que eu falei que nós estamos na era da transformação digital, certo? Certo. Cada nova era tem a sua ferramenta. A era da informação, que é a era que nós saímos, a principal ferramenta era isso aqui, o smartphone, né? Então é aqui onde qualquer informação que eu precise está aqui. Se é verdade ou não, só Deus sabe, sim, né? Sim. Se tá no Google é porque é verdade, né? Tá no Google, é fato. A gente sabe que é real, né? Wikipédia. Tá aqui, né? Os UFOs que a gente só fala, tá aqui, é isso, né? Então, aquela era é a era da informação. Legal, geramos dados. O que a gente vai gerar agora? A nova era é a era da inteligência, porque com dado, agora eu consigo gerar inteligência. E adivinha qual que é a principal ferramenta dessa nova era? Inteligência artificial. Ok. Aí ela faz a conexão de dados e isso permite que eles indiquem. É o mesmo sistema ali, então, que comentou do Spotify. Exato. Que ele vai te indicando. A gente fez uma reunião ali, até para falar com especialistas de YouTube, e ele trouxe uns dados para nós muito interessantes, né, Carol? E ele falou que 70% dos vídeos que você assiste no YouTube são indicados. Você não escolhe. Você assiste a inteligência o algoritmo vai te recomendando, porque ele entende teu gosto, isso vai te prendendo. Análise de sentimentos. Análise de sentimentos. E aí é assim que funciona o Instagram também, porque o Instagram você pode perceber. Ele dá um conteúdo legal, alegre, aí do nada deprê, compra. Então ele conduz, tem realmente estudos e fato isso, que trabalha o nosso comportamento. Tanto que a própria Gartner, que é uma consultoria gigantesca, é maravilhosa, é incrível,
uma das maiores consultorias empresariais do mundo, fala que nos próximos anos a gente vai ter isso muito forte nessa questão de você utilizar essa mudança comportamental de forma intencional com a utilização da inteligência artificial. Uhum. Então, a IA, a gente não pode ser nem pessimista e nem muito otimista. A gente tem que ter pensamento crítico, né? Sim. Como Marta Gabriel fala. Então, Uhum. pensamento crítico de realmente analisar e ponderar tudo isso. Mas, para isso, você tem que estudar. Então, as pessoas até falam para mim, né? O governo tem que reeducar todo mundo. Vai ter que ter um salário para as pessoas e tudo. Não, gente, não é. É pergunta difícil, pergunta complexa, resposta simples. Sim. Quem é responsável pela educação no Brasil? São as empresas. Por quê? A gente tem uma área de educação corporativa. Sim, Por quê? sim. A universidade não dá conta, a escola não dá conta. Sim. Então vem a organização e realmente desenvolve O as específico ali, né? pessoas. Exato, né? Para o mercado de trabalho. Então o que a gente vai ver no próximo ano e nos próximos anos é uma requalificação muito forte das pessoas no uso de inteligência artificial. Porque vocês podem perceber que o ChatGPT é intuitivo, pero não útil, né? Sim, sim. Assim, vocês conseguem extrair o melhor dele? Não, inclusive, esse é um ponto que no começo, eu e a Carol, a gente estava conversando antes, que eu tentava usar o ChatGPT e não sabia como usar. E aí eu falei, não, isso aqui não funciona. Sim. Porque tem que saber usar o ChatGPT também, né? Porque a gente está usando ainda como buscador. Então Sim. as pessoas fazem assim, ó, me cria uma proposta disso. Ou analise esse contrato, ou melhore meu texto, né? São coisas muito superficiais e o chat, ele tem uma biblioteca gigante, então imagina que a biblioteca dele é desse tamanho. Sim, daí ele não né? atende, Tá. né? Não, aí o comando que você vai usar, porque daí você tem que deixar de usar como buscador, começar a usar como comando. O comando é a chave para desbloquear o potencial da IA e fazer com que ela seja a tua assistente. Eu nunca ouvi de forma tão clara. Porque as pessoas falam assim, não, é porque você não sabe usar. Ok, mas o como? Exato. Sim. O como que eu uso? Então eu tenho que usar em forma de comando, não como busca. Não, é Como comando. fazer um bom comando? Ótima pergunta. De milhões. Milhões essa pergunta. Existem vários tipos de comando, tá? Existem vários tipos de comando. Estava comentando antes para vocês que eu tenho uma startup que fornece engenharia de prompts como serviço. Porque lembra que dentro do teu fluxo de trabalho, você quer encaixar um comando para substituir uma tarefa. Sim. E a gente vai fazendo isso, né? Para ver uma dor, né? Exato. Só que para usar o chat e qualquer outra IA, e até eu falo assim, você aprende uma IA, você domina todas as outras, porque é lógica, entende? Então é uma lógica super simples. Então existem várias formas da gente criar vários comandos, só que o comando, você pode usar um modelo que a gente chama de meta-prompt, que são modelos de comando. Então, por exemplo, se esse comando aqui, ele melhore meu texto, que eu estava rindo até agora, melhore meu texto, é um comando que você sempre vai usar, copia esse comando, guarda na tua biblioteca de comandos, então você cria ali uma pastinha e vai salvando os que você mais usa. E aí você cola ele e você vai reutilizando, você só troca a palavra. Então, por exemplo, o que é um meta-prompt? É um comando que você copia e cola e ele sempre vai te entregar o mesmo resultado. Legal, legal. Qual que é a estrutura? Tem uma estrutura que eu ensino que é assim. Você coloca eu sou e aí você dá um breve contexto. Me ajude a... E aí você vai pedir para ele te ajudar a criar algo, tá? E aí você coloca, me ajude a criar um roteiro para um podcast, me ajude a criar um contrato de trabalho, me ajude a criar um contrato de prestação de serviço. Tipo, eu sou um especialista, host de podcast, me ajude. Então, você vai colocando qual que é o teu contexto e o que você quer que ele te ajude. E ali, você já começa a destravar, tá? Que legal. Esse é o primeiro comando. E o ChatGPT, ele tem vários... Nossa, tem muita coisa que a gente pode fazer, né? Tem muita coisa mesmo. Mas o que eu mais gosto de ensinar é o comando Haja Como, que é quando o ChatGPT, através do teu comando, ele incorpora um papel. E ele vai se tornar o teu assistente naquilo. Como assim Haja Como? Eu vi um vídeo na internet que o pessoal tava usando o ChatGPT pra agir como um tarólogo.
Você tá brincando. E eu fiquei assistindo esse vídeo e falei, não, eu não acredito. E aí ele seleciona 3 cartas e explica o porquê aquelas cartas servem pra você. Ele É sério, muito Carol? É sério, eu tô falando sério, eu vi esse vídeo. Vanessa, é verdade ou mito isso aí? É verdade, aqui, ó. Pode mais. Se você que tá com um Caramba! problema de relacionamento, quer saber alguma coisa sobre o emprego, peça pelo ChatGPT, agir como um tarólogo. Ele é fantástico, fantástico, assim. E o que é legal é que, por exemplo, no Haja Como, você pode colocar ele agindo como... haja como um advogado renomado em determinada área. Haja como um médico especialista em tal especialidade. Haja como um analista de RH, um diretor de RH, ou haja como se fosse o Elon Musk. Tem algumas pessoas que estão usando assim. Haja como se você fosse o Elon Musk. Quero que você me ajude a tomar decisões para o meu planejamento de 2025 como se fosse o Elon Musk. Porque se você tem conteúdo na internet, se tem informações suas na internet do modus operandi como você funciona, tua comunicação, tudo, haja como Luciano Hang. Então, eu não ia falar, mas era o meu próximo comando. Eu vou falar assim, olha, haja como o Luciano Hang e vê como dar um aumento pro... Não, brincadeira. Então, tem tudo isso. Então, você coloca ele, haja como, então pode ser uma profissão, pode ser como alguém, haja como Steve Jobs. Me ajude. Aí no Me Ajude, eu quero que é essa parte onde você vai dar a tarefa para ele. Então, quero que você escreva um discurso de final de ano ou escreva ali um discurso como se fosse Steve Jobs. E ele vai adotar essa personalidade. Nossa muito senhora. legal, gente. Nossa, você pode ter, então, os conhecimentos de maiores personalidades, referências na palma da tua mão e adaptar para o seu dia a dia. Porque, às vezes... Eu posso até ser um colaborador que quero virar um líder ou um gerente. Então, eu tenho uma situação, tipo, eu posso avaliar a situação do colaborador e escrever a minha. Você, como líder, agiria como? E você pode... Infinitas possibilidades. Porque o chat, ele cria, ele melhora e ele renova. Então, você tem várias formas de utilizar ele. Tudo conforme a tua necessidade. Porque qual que é a magia do ChatGPT ou de qualquer outra IA? É que cada ser humano é um universo. E o ChatGPT, ele vem te ajudar nesse teu universo hiper individualizado. Tem uma amiga minha que esses dias, né, a filhinha dela fez um dodói aqui. E aí ela falou, mamãe, fiz um dodói. Ela falou, filha, reza pra Deus, ora pra Deus que logo passa, né? Aí a Chay falou que ela rezou pra Deus e ela falou... mamãe, rezei pra Deus, mas ele não curou meu dodói. Meu Deus, o que eu faço? Como é que eu respondo pra ela? Acha com Deus? Que legal, cara. Não, Sério? Pra tudo, muito legal. E eu percebo também que a gente vai melhorando, né? Porque automaticamente você vai lendo aquilo, né? Porque não é só tu pedir o comando. Exato. Você vai ler e vai avaliar se aquilo tá te atendendo, né? Exato. E eu acho que tu vai melhorando quando tu vai lendo, tu vai observando, putz, eu posso melhorar esse prompt aqui em tal negócio. Eu vejo que tu cresce também usando o ChatGPT ou não. Muito, muito, muito. Porque assim, aqui a gente tem uma questão que se chama técnica da supervisão humana. Então, dentro do algoritmo, como a gente estava falando, primeiro, né, o ChatGPT, ele pode, por exemplo, errar. Ele erra, né? Por que o ChatGPT alucina? Por que ele erra? É curioso isso. Como assim a inteligência artificial alucina? O que é a alucinação, né? A alucinação, porque assim, o chat, ele na verdade é um modelo estatístico avançado. Então, sabe assim, fizemos um levantamento aqui, 2 para mais, 2 para menos? Sim, tipo margem de erro, Ibope. Isso, margem de erro, né? Então, o ChatGPT tem isso também. Essas outras IAs também têm isso. Então, essa margem de erro acontece por conta dessa questão dele ser um modelo estatístico avançado, onde, graças ao Transformer, a cada palavra que você vai colocando, ele já vai buscar, a grosso modo, né? Ele já vai buscando probabilidades de resposta. E ele é extremamente assertivo. Então, digamos que ele é 98% assertivo e 2% que dá aquela erradinha. Só que o 98% que ele já usa, que ele acerta, é fantástico. Ele é maravilhoso. E aquele 2% é o que nós, da comunidade de tecnologia, trabalhamos muito para diminuir
essa questão. E entra também, como a Carol falou, também o fator humano. Sim. Porque o fator humano, que é o que vai avaliar e que vai decidir como usar aquilo, ele não sai, ele não é substituído. Isso Então, mesmo. é um mito muito grande acreditar E daí, que o cara vai parar de usar ou ser substituído pela IA. Não dá. é assim, ó, dentro dessa questão do modelo estatístico, como ele pode errar, também tem uma outra questão que até é um fator dentro do marco da regulação da inteligência artificial aqui no Brasil e na Europa, Estados Unidos também, mas Brasil e Europa, que é o quê? Toda IA, ou pelo menos essa que a gente tem o usuário final utilizando, né, precisa ter a transparência da supervisão humana. Então, o que isso significa? Que, obrigatoriamente, todo resultado que você gera ali, você tem que ter a supervisão humana daquele resultado. Sim. Legal! E por que isso? Porque a IA, ela tá suscetível a erro e, além disso, você pode passar para frente algumas informações que não são, não existem, né? Sim. Por exemplo... ela alucina, então ela não faz só errado, ela também pode mentir com vontade, assim, sabe? E isso aconteceu. Ano passado, nos Estados Unidos, quando surgiu o ChatGPT, foi muito legal, porque... Legal para quem vê o case, não muito legal para quem... Pra galera de TI é fantástico. O que aconteceu? Teve um advogado, porque aqui no Brasil nós temos o direito positivo, ou seja, é baseado nas leis, jurisprudência, tudo que existe em letra de lei é o que a gente baseia a nossa legislação, o nosso direito. Nos Estados Unidos é a common law, então lá é baseado em casos julgados. Então, se já tem um pré-julgado, a gente puxa, é como se fosse jurisprudência. Tinha a jurisprudência e ali. aí você baseia todo o teu caso, faz defesa e tal. Então, um advogado pediu para o ChatGPT para gerar para ele, né, buscar ali e tudo mais, gerar essa defesa baseada em casos julgados que nunca existiram. E aí, tem algumas pessoas que usam assim, como ter certeza que você está falando a verdade e tal. Aí ele alucinou e falou, não, tenho certeza, com base nisso. E aí, onde que entra a supervisão humana, né? Entra no fator D. Ok que ele gerou aquilo ali, só que ele deveria ter feito o dever de casa, que ia ser super rápido, de pesquisar se aquilo ali existia ou não. Sim. Aí, o que aconteceu? Passou pra frente, sem supervisão. Beleza. O juiz que não usava ChatGPT, o que ele fez? Ô, cidadão, né, me explica aqui, onde que tá isso aqui? Porque eu não tô achando, né? Aí foram apertar aquele advogado e viram que ele tinha usado o ChatGPT e o chat alucinou. Então, por isso que a supervisão humana dos resultados é tão importante. Pois é, um não substitui o outro, né? Até porque, Vanessa, a inteligência artificial foi criada pelo ser humano, certo? Sim. Então, se ele reúne o conhecimento que está na internet, todo o conhecimento de internet, pode ser também que tem informações que não são verídicas ali. Por isso que o critério é tão importante. Então, meu amigo, a inteligência artificial não vai roubar seu emprego. Só se você não trabalhar mesmo. Né? Se você não quiser ler. Não quiser ler e tal. Exato. Mas Eu acho que o advogado ali deve ter sido Nossa, demitido pelo cliente. Imagina, ele ficou conhecido globalmente, né? Porque foi um case que tava porque todo mundo queria muito saber esses cases, né? Então, globalmente ele ficou conhecido. A minha esposa, ela é professora, aí ela foi fazer ali a festa de encerramento com as crianças, e aí eles fizeram umas plaquinhas para os professores, né? Aí a criança ali da 7ª, 8ª série fez assim, obrigado ChatGPT, porque eu passei de ano. Quer dizer, meu amigo, eles estão muito mais na nossa frente do que a gente imagina. E é legal também que o ChatGPT, Carol, pode salvar a tua vida. Pode salvar você de ser deportado. Você sabia disso? Não sabia. Ô, Vanessa, você conhece alguém que passou por isso? Ai, meu Deus, nem fala, gente, olha... foi uma situação que eu passei ano passado. Ano passado não, foi abril agora desse ano. Eu fui para Portugal, né, a convite de um evento assim, gigantesco lá em Coimbra. E aí, normalmente, lá já tá carimbado, né? Eu vim aqui ensinar ChatGPT em Portugal, tudo, Moçambique, Angola, Brasil, enfim. E quando eu tava na fila, quando eu falei, eles perguntam lá na fila, né? Vens a Portugal, né? Com qual motivo? Eu falei, olha, eu tenho tudo comprado, tudo pago, tudo certinho, eu vim ensinar ChatGPT. Você vem ensinar ChatGPT? Então me ensina.
Sério? Me deu um gelo, né? Porque ele tava barrando todo mundo que tinha vindo antes de mim, né? Você, pronto, vai me barrar, tem evento, as pessoas estão me esperando, e agora, né? E aí o fiscal ali o fiscal da fronteira, ele falou, ó, me ensina. Eu falei, ensino, não tem problema. Daí eu comecei a explicar pra ele, olha, assim, assim, assado. E qual que é a diferença do pago pro gratuito? Uhum. Eu tive que dar uma aula pra ele, em plena, gigante, aquela fila de pessoas, assim, esperando. E eu ali com o celular explicando pra ele, sabe? Olha, é assim que funciona e tudo mais. Gente, olha, essa eu tenho que contar pros meus netos. Então, e foi o ChatGPT que me salvou de ser deportada. Olha só, e ele imagina. ele deve ter ficado muito grato. E se tivesse ficado Né? nervosa e não conseguisse entregar? Imagina. Não, Ah, e ela não ensina ChatGPT, não. Não. Sim, imagina. E assim, e quantas pessoas que não foram barradas depois porque ele ficou de bom humor, cara? Espero, assim, Olha espero. só, você que estava nesse voo. Em abril, pra Coimbra. Não, e, gente, foi um caso, assim, espetacular, sabe? Aí, porque imagina, né? Você vai bastante pra lá. Você vai a férias? Não, eu vou pra ensinar. E ensinar o quê? ChatGPT, que é o queridinho, né? Então, Sim. foi uma baita de uma história, assim. Mas foi suado, viu? Porque na hora deu 5 tipos de ruim. Fiquei roxa, vermelha. É porque eu imagino azul. que a sua cabeça já estava ali. Meu Deus do céu. Sim. Não vou cumprir meu compromisso e, tipo, não é aqui em Joinville, Não. Florianópolis, é tipo em Portugal, sabe? Exatamente Cara, que isso. situação. Gente, foi uma situação assim que, olha... Mas agora tá tranquilo, né? Já virou meu amigo. Eternamente grato. Eternamente Mas grato. eu acho que a gente, quando você apresenta, assim, a ferramenta pra uma pessoa, normalmente ela fica, tipo, muito assim, não acredito nisso. É, tipo, Era só isso. É essa a reação dela. Sim. tipo, é inacreditável. Não, o que eu posso fazer com isso? Daí tu vai mostrando alguns comandos, assim, e vai abrindo, tipo, mas a infinidade é imensa, né? Exato. Porque, vamos lá, né? Isso aconteceu com a gente Sim. no começo. A gente também tinha uma resistência, porque assim, o ChatGPT eu usava ali, só que agora eu aprendi, a gente usava como buscador, Carol. Sim, Tipo, faça isso aqui para mim. Tipo, E quando eu achava muito robótico, eu pedia pra ele colocar alguma emoção. Tipo assim, tem como falar esse texto de forma mais simples e emotiva? acolhedora. Simples, acolhedora. Mas ele só falava a mesma coisa de uma forma. Não, mas ele Uhum. começa a utilizar palavras que realmente, tipo, se Isso encaixam mais mesmo. nesse contexto, tipo, entregam de uma forma diferente, sabe? Isso mesmo. Vanessa, eu sou o cara que eu dou bom dia pro ChatGPT. Será que eu tenho que ser estudado? Porque assim, eu não consigo dar um comando pro ChatGPT sem falar bom dia, chat, tudo bem? Quero saber se tem diferença de só pedir. Muito legal, porque assim, eu sempre falo, né, nos treinamentos que tu quer saber se tu é um chefe tóxico, né? Não existe. O tóxico é uma palavra que eu não gosto muito porque a pessoa é feita de cianeto. Não, né? A pessoa não é tóxica. Mas assim, tu quer saber se tu é um chefe tóxico, é só olhar as tuas conversas com o ChatGPT. Se tu assim, faz isso, faz aquilo outro, opa, né, vamos melhorar essa comunicação. Que ponto de vista interessante. Agora eu fiquei feliz. Você Fiquei não feliz. você não é um chefe tóxico, Não precisa tá? concordar, Carol. Não. E é muito legal. E aí, realmente, quando você conversa com ele de forma mais otimista, tem um artigo científico que foi estudado com relação a comandos para o chat. Mais positivos ou mais negativos, né? Qual que tem mais resultado? Não se sabe por quê. Eu tenho uma teoria, mas não se sabe por quê. Mas os comandos mais positivos, onde você é carinhoso, educado, onde você realmente trata ele ali com mais educação, ele tende a ter respostas melhores. Sim, pra até você. a conclusão dele. Ele Exato. fala, não, eu espero que isso te ajude. E aí você fala, ficou perfeito, muito obrigado. Exato. Ele vai lá e arrasa. Cara, ele é motivacional também, Não, cara. ele é sensacional. Uhum. O que é legal, pegando o gancho da Carol, é que assim, pouquíssimas pessoas usam nesse formato de você usar tom de voz com o ChatGPT. Porque a maior reclamação é assim, poxa, Muito robótico, né? Eu até uso, mas ele é muito robozão, não funciona pra mim. Então, o que eu desenvolvi de forma simples? O que você pode fazer? Assim, coloca o teu comando, então faz pra mim aqui um comunicado interno da loja, por exemplo, né? Sim. Me ajude a criar um comunicado interno da loja para uma loja de departamentos com mais de X colaboradores, né?
Embaixo, você vai colocar assim, use um tom de voz. Use o seguinte tom de voz. Então, por exemplo, se você vai fazer algo que é para motivar, para ser inspirador e prático, use o tom de voz motivacional, inspirador e prático. E aí a resposta dele não vai ser robotizada. Esse foi o tom que você falou lá no começo. Eu fiquei pensando, mas será que ele fala mesmo com um tom de voz? Então o tom de voz é realmente como é que eu vou explicar? Mas é o que você falou no começo ali. O sentimento. É a forma como a mensagem vai chegar. Porque assim, quando a gente tá lendo um livro, parece que a gente tá imerso naquela realidade do escritor. Isso faz o escritor ser bom. E o tom de voz ajuda muito. Porque, por exemplo, às vezes, e isso foi uma diretora que falou pra mim assim, Vanessa, eu vejo essa habilidade muito por exemplo, dentro da minha empresa, um departamento fala num tom de voz com o cliente, o outro fala nesse tom de voz, esse fala no outro. Não, mas eu quero padronizar esse comunicado, e-mail, enfim. Você coloca, qual que é o tom de voz da tua marca? Qual que é o tom de voz da tua empresa? Ai, não sei. Joga no ChatGPT, identifique o tom de voz da minha empresa. Joga um texto que tá lá, um texto que tem a ver com a tua marca, né? Normalmente o marketing vai ter isso. Sim. Mas se você não tem acesso, como a maioria das pessoas, 99% dentro da empresa não não tem, sabe, né? Pega uma cópia do e-mail ou do site ou de algum comunicado, joga no chat, identifica o tom de voz e usa aquelas palavras do tom de voz para tudo que você for criar. É muito legal. Caramba, identifica o tom de voz dessa mensagem ou desse e-mail. Eu nunca parei para pensar nisso. Porque você pode até fazer, você às vezes escreve um e-mail e você fica na dúvida. Você pode até pegar ali, jogar no ChatGPT e falar, cara, identifica meu tom de voz para ver se realmente está condizendo com o que eu quero transmitir, né? É sensacional isso. Porque, por exemplo, eu descobri que eu tenho um tom descritivo. Então, eu vou falar um detalhe. É isso, né? Que é assim que eu falo. Então, se eu falo desse jeito, de que forma intencional eu consigo modificar? Então, realmente, essas tecnologias... de mudanças, né? Exato. Coisas que eu posso adotar na minha rotina e que possam melhorar minha comunicação para agir como uma pessoa mais amigável. ChatGPT pode ser responsável pelo seu autodesenvolvimento. Exatamente isso. Meu Deus. Dá vontade de ficar lá, né? É verdade. Pega um café, porque é RH movida a café. E eu vou ter que testar esse negócio do tarólogo. Eu gostei disso, eu nunca tinha ouvido isso. Ô, Vanessa, você hoje é especialista em IA. E é incrível a forma que você explica, porque falar desse assunto com tanta didática é impressionante. Obrigada. Só que, quando foi na tua vida que você virou a chave para IA? E qual foi a maior mudança que a IA te trouxe na vida? Nossa, esse caminho é longo, né? Porque eu tenho 17 anos de RH. É. Mas eu costumo falar que são 34 anos de RH, que é 17 anos trabalhando com RH e 17 anos de tanta hora extra que eu já fiz nessa vida. Fechando folha, vaga, fazendo tudo isso. Assim, eu comecei com tecnologia no meu primeiro estágio, escaneando o currículo. 2007, corta para 2007. 2007 era um ano que smartphone estava começando. Então, eu consegui um estágio, meu primeiro estágio em RH. Sou grata a Laurene Agnes, maravilhosa, me deu essa oportunidade. E era um estágio para escanear currículo numa consultoria lá de Joinville. Então, o que acontecia? As pessoas vinham com aquele currículo de papelaria, escaneava, colocava no sistema e digitava, né? E eu amava o que eu fazia, era muito legal. Mas já na época, eu pensava assim, mas meu Deus, não tem como a gente fornecer um computador para a pessoa preencher o sistema? É muito mais prático, né? Porque ela conhece a vida dela, ela vai saber. E não tinha como, né? Era da época, era a mentalidade das pessoas. E aqui a gente já vê uma questão da maturidade digital das pessoas, né? Porque quando a gente fala de maturidade digital, a gente tem 5 níveis. E a gente estuda isso. O que é maturidade digital? A gente tem o resistente digital, tá? Como que é o teu comportamento frente à tecnologia? Aquele que não bota o CPF numa compra online. Não. Ele nem vai... Teve uma aluna que falou, eu não vou... Antes do curso, né? Eu não vou instalar esse negócio no meu celular. Porque imagina, vou instalar, vai roubar meus dados e tal. Aí corta para depois no final do curso. Meu Deus, que ferramenta incrível, vou instalar dela em casa, tem que mostrar para todo mundo. É assim que funciona, sabe? Então eu comecei fazendo esse trabalho lá em 2007, né? Com tecnologia aplicada dentro de RH, pensando assim, meu Deus, né? Eu tinha 17 anos. Eu pensei, meu Deus,
como que funciona? Como que eu faço para que as pessoas enxerguem melhor isso, né? E aí foi indo. Daí eu sempre ia modificando, porque toda empresa, ela é feita de uma tríade: pessoas, processos e tecnologia. Sim. Então, tem muita empresa que o time, que as pessoas, tá redondo, não precisa contratar, processo já está alinhado, só que o volume de trabalho é muito grande, né? Então, preciso mandar 1 zilhão de orçamento. Gente, é humanamente impossível você ficar fazendo 1 a 1. Então, né, você precisa de tecnologia. E aí, eu sempre enxerguei a tecnologia como uma aliada, não como uma inimiga. Então, primeiro, é o resistente. Então, eu encontrei muito resistente à tecnologia, que é aquela pessoa que realmente abomina. Segundo nível da maturidade digital é o cético. É aquela pessoa assim, me prova que isso aí, adoro pegar um cético. Porque me prova que isso aí funciona, me prova o resultado disso aí. Não vou dar orçamento, gestor, não vou dar orçamento para isso aí, me mostra qual que é o resultado. Aí você vai mostrando os resultados e ele começa a ser o terceiro passo, que é o... Deixa até eu lembrar, porque esse texto, ele é em inglês, né? E cada vez que eu vou dar aula disso, é o aliado. O aliado, que é o ally, né? Então, o aliado é aquela pessoa que ele não tem as competências, ele não aprendeu, ele ainda não domina, mas se tu botar na mão dele, ele vai te ajudar. Então, eu encontrei também muitos aliados, né? E o quarto degrau ali da maturidade digital é o adepto. É aquela pessoa que conhece, manja um pouco, vai te ajudar, mas ele é mais do que o aliado, né? Então, é aquela pessoa que bota mais fé. E por último, é o entusiasta da tecnologia. Esse é o grau máximo de maturidade digital. É aquela galera que a gente fala, né, que é fanzaço de Apple, lança uma tecnologia, já tá usando, mesmo boa ou ruim, a pessoa já tá tocando terror com aquela tecnologia, né? Então, são esses 5 níveis. Então, eu vi muito disso, tá? Ao longo da minha carreira, desses 17 anos, eu sempre vim trabalhando com RH. E aí, teve uma vez que eu tive um burnout muito sério por sobrecarga de trabalho. Então, o burnout, quando ele veio com força. Eu tive 2 vezes. Uma por ter um chefe meio psicopata. E a segunda vez, isso vai lá no meu livro, daqui a 5 anos vai sair. E aí, o segundo burnout foi por sobrecarga de trabalho, né? E 90% dos profissionais de RH se sentem sobrecarregados. Tem uma pesquisa que saiu da Você RH falando sobre isso. Então, 90% dos profissionais de RH se sentem sobrecarregados dentro do ambiente de trabalho. Por quê? É muita coisa, né? É muito trabalho, mas não é só a questão... E é louco isso, né? Porque não é só por excesso de trabalho, é por falta de equipamento, entende? Então, assim, a segunda maior causa de burnout é por falta de equipamento de trabalho. Ou seja, ao invés de nós termos um software que faz algumas coisas pra gente, a gente insiste em usar o Excelzão. Que nem a minha aluna, né? Ela, Vanessa, mas eu faço tudo no Excel. Gente, aquela menina levou 1 mês pra fazer um processo que com o chat ela faz em 1 hora. Sim, e não é qualquer processinho, né? Toma o tempo dela todo. Exato, é um negócio que consome a alma, sabe? Então, assim, e aí nesse passo, né, dessa sobrecarga, eu vi, não dá de ficar assim. Então, eu tive, né, esse burnout que aconteceu por falta de equipamento de trabalho, e aí eu comecei a modificar a forma como eu trabalhava. Então, eu também fiz uma certificação chamada Green Belt, né, essa certificação... normalmente quem faz são engenheiros, pessoal da produção, pessoal da indústria, e eu admitida, né? Lá, tem gente vaga pra mim lá. Isso aí, pode vaga. Fiz, foi muito legal, e aí já era bem desafiador, daí meti gravidez no meio ainda, licença maternidade. E aí, dentro desse programa, dessa certificação, eu tinha que reduzir custo, né, de algum processo dentro do RH. Mas a empresa que eu trabalhava era muito redondinha, era maravilhosa, assim. Então, eu pensei, eu vou ver algum processo. E aí, eu olhei um processo de RH, que é a integração. A gente fazia a integração muito professoral. Então, coloca todo mundo numa sala, entra o pessoal, dá furo de gente, porque a pessoa esquece que tem integração. Aí, corre o RH para pegar a assinatura. Aquela loucura, né? E aí, com isso, eu pensei, bem, eu vou digitalizar isso. Só que era uma certificação de redução de custo. Então, não tinha orçamento para aquele processo, né, para aplicar uma tecnologia. E aí foi onde eu usei muito de pesquisa e aplicação. Foi onde eu usei a versão demo do IBM Watson, que é maravilhoso, que na época, o que é o IBM Watson? Ele faz várias coisas, mas na época eu usava um que era de texto
você transformava em fala. Então, quem narrava, né? Isso, e pra época que era 2018, nossa, isso era fantástico. Sim. Só que era a versão gratuita, então era um trabalho danado pra usar aquilo, né? Pra trazer e tudo mais. Depois usei a Francisca, que é a voz neural da Microsoft em si, que ela é maravilhosa, essa voz, eu sou completamente apaixonada, eu uso em todos os treinamentos, porque pra mim ela marcou minha vida. E aí foi isso, eu fui fazendo muita pesquisa e tudo mais, e depois que eu entreguei esse programa, esse projeto, na verdade, da integração 100% online, então a gente só recebia as pessoas, daí tinha tempo para fazer tour e tudo mais, por quê? Os treinamentos ele já tinha feito em casa, tudo com IA, o que era legal, que quando a gente, por exemplo, mudou um texto, mudou qualquer coisa da empresa, não precisa chamar a consultoria para refazer, é só mudar a palavra, entende? Sim. Então, ali eu comecei, se eu consigo fazer isso aqui, olhando esse processo, encaixando a inteligência artificial nesses pontos, o que mais que eu consigo fazer? E não só no RH, na empresa como um todo. Então, depois que eu estudei tudo de RH, né, porque eu tinha um objetivo, e depois eu queria falar sobre planejamento de carreira, a importância disso na vida da pessoa, eu pensei, então eu vou estudar para negócios, né? Então eu passei os anos estudando inteligência artificial, porque inteligência artificial não é algo de agora, é algo de muitos eu achei que era de agora, cara. Não, é algo que vem assim, nossa, já se falava de IA em 1800, assim, sabe? Porque realmente existem pessoas visionárias, né? E aí, com o tempo, né, vem o pai da computação e aí cria tudo isso ali, uma base. E se a gente treinasse um robô, uma máquina, para que essa máquina ela fosse como se ela fosse uma criança pequena que você vai ensinando e aí ela toma uma consciência, né? Esse é o efeito. Então, o que aconteceu? Eu criei esse projeto e eu comecei a criar vários projetos de transformação digital até que eu vi que tudo aquilo que eu conhecia meio que acontece o transbordo, né? E aí a gente acaba seguindo uma vida mais de consultoria, treinamentos. Fura a bolha, né? Isso, fura a bolha, né? E aí eu fui convidada a ser professora aqui no Brasil e lá fora, né? E quando surgiu o ChatGPT, não era novidade para mim, porque eu já vinha utilizando com força essas ferramentas. Só que no meu tempo, quando eu fui fazer esses projetos, todo projeto que você vai fazer, você tem que fazer um benchmarking. Sim. E aí eu fui atrás de empresas grandes ali da nossa região e até de São Paulo. Eu falei, gente, olha, eu tenho um projeto que eu tô fazendo aqui, vamos fazer um benchmarking? Vamos. E aí o que acontece? Nesse benchmarking, eu percebi que eles falavam assim, Vanessa, aqui na nossa empresa a gente não tem nada com esses projetos que você está fazendo. Na verdade, a gente agendou contigo porque a gente queria ouvir o teu projeto para vir implantar na nossa empresa. Legal! Você foi para aprender e acabou indo para ensinar. Exato, sabe? E aí eu comecei a olhar, eu acho que é aí que a gente percebe que a gente se torna pioneiro, sabe? Legal. Quando você começa a estudar e aplicar tanto, você tá tão distante de onde você começou, que aí você pensa assim, poxa, que incrível, né? Quão longe a gente consegue ir, sabe? Foi muito legal mesmo. E aí foi isso. Então, quando chegou a inteligência artificial para mim, foi muito natural, sabe? Foi muito natural. E aí, depois de um tempo eu trabalhando com isso, eu encontro quem hoje é meu sócio, que é o Jonathan Pirovano, e a gente funda uma startup, que é a Prompetize, onde a gente fornece comandos de inteligência artificial para empresas, e também ele trabalha com criação de sistemas, de softwares com inteligência artificial, né? Porque ele é especialista nisso. E também ele trabalha com Web 3.0, então ele tem uma gama, assim, incrível. Então, casou muito, assim, Quer dizer, o que a gente está conhecendo agora e se aprofundando, vocês já têm anos de experiência nisso, né? Sabe? E o que eu mais vejo é o pessoal, é o famoso picolé de chuchu. O que é o picolé de chuchu? ChatGPT? O que é? E assim, o pessoal olha, nossa, a IA é fantástica e tudo mais. Só que quando você vai para um podcast ou para uma palestra, como eu tinha dito, o pessoal vem falando muito o termo técnico. Sim. Com gente que nunca viu esse negócio na vida. Então, como que a gente consegue simplificar isso, sabe? Sim. E aí foi indo dessa forma que a gente conseguiu acessar o coração das pessoas para que elas conseguissem entender, dentro daquele nível de maturidade digital, onde que você tá? Porque quando você vê isso,
Isso, na verdade, é uma foto, não é o filme inteiro. Sim, Porque a gente vai criando essas habilidades. Eu não nasci empresária de IA, eu não nasci assim. Eu fui adquirindo essa habilidade. Só que a diferença é que as pessoas que hoje me ouvem não precisam fazer mais de 70 cursos ou, né, mais de 17 anos trabalhando com muita coisa para ter acesso a isso. Porque isso tá fácil, tá prático, tá rápido, tá mastigado. Eu lembro que quando eu lancei, porque eu não sei se eu comentei com vocês, mas a minha formação de ChatGPT é a primeira do Brasil. Sério? Como assim? Formação de ChatGPT? Eu fui fundadora da primeira formação de ChatGPT do Brasil. Olha. Pela Sustentária Escola de Negócios, né? E de Portugal também. Deu tão certo aqui que aí eu levei para Portugal. Você imaginava lá atrás, a Vanessa de lá atrás, pioneira da inteligência artificial, sabe? Que você ia chegar a ensinar sobre ChatGPT fora do país? Não, que jamais. Loucura, né? Loucura mesmo, porque assim, né? Ano passado as pessoas falavam, imagina, esse negócio surgiu agora, já tem formação. Aí a minha primeira turma são os embracers, né? Aqueles que eu falei pra vocês, que a galera que saiu um negócio novo já... Eu entusiasta ali. Entusiasta, todo mundo junto. Então foi muito legal, assim, sabe? Quando eu vi o pessoal realmente comprando ideia, usando, transformando e revolucionando o dia a dia, assim. Eu não imaginava. O que eu mais vejo é o preparo, o cuidado de Deus, assim, em cada detalhe. E é engraçado que hoje eu vejo a conta fechando, quando a gente conecta os pontos, sabe? Hoje eu vejo a conta fechando. Mas quando eu tava lá atrás, né, virando noite para usar o ChatGPT, porque de dia ele não funcionava, né? Eu não via isso. Mas hoje é muito legal esse caminho que vem sendo construído. Esses últimos 3 meses eu percorri o estado de Santa Catarina, minha casa, falando sobre isso para mais de 1.000 profissionais de RH pela Unimed. Então foi incrível, assim, pela sabe? Unimed, que interessante. Foi E muito quase legal. o teu olho nem brilha de falar desse assunto, né? Porque realmente, assim, transformou a minha vida. Porque de um RH sobrecarregado, de uma empresa sobrecarregada, eu vi florescer uma legião de profissionais super preparados. Porque a gente não sabe no dia a dia o que cada um tá passando dentro do seu trabalho, né? E assim, essas ferramentas, elas vêm realmente para nos ajudar. Elas são um complemento, sabe? Tem aluno meu que fala assim, Vanessa, mas... o pessoal fala, né, que a IA vai acabar com os empregos, mas na verdade isso tá me dando mais trabalho, porque eu tô delegando o operacional para IA e tá me sobrando tempo de verdade para eu ser cérebro, para eu conseguir ser estratégico dentro com as IAs. O trabalhar certo e não trabalhar muito, né? Porque as pessoas acham que trabalhar muito é o certo e na verdade não. Né? Você pode trabalhar muito e ser improdutivo e trabalhar menos tempo e ser muito mais produtivo. Porque te dá a possibilidade também de atender o que eu percebi com a IA. A gente tinha uma dificuldade de atender muitas demandas, né, Carol? A gente sempre trabalhou muito para isso. Hoje, a gente corta processos que demoravam muito tempo, ficam rápidos e eu consigo atender mais demanda. Então, quer dizer, você também consegue atender outras pessoas, isso também faz o seu trabalho ser mais valorizado, chegar em mais pessoas com mais velocidade. Então, eu só vejo hoje benefícios. Só benefícios. Né? Você pode crescer profissionalmente, você pode aprender. Essa parte ali do médico eu achei muito interessante, do haja como. Eu nunca tinha ouvido isso. Então, quer dizer, o cara... Agora eu entendi aquele negócio de o cara médio, né? Ele pode subir de nível só com inteligência artificial. Não tem conhecimento jurídico nenhum? Pô, ChatGPT haja como, tal, uma orientação, sabe? Porque assim, o que vai acontecer? Tem que acontecer a supervisão humana. Sim. Então, por exemplo, normalmente quando você vai usar, já conhece mais ou menos o que você quer de resultado e tudo mais, né? E aí, não, mas advogados, a gente não pode utilizar assim e tal. Realmente, o pessoal não vai sair advogando para as pessoas. Até mesmo porque na audiência não é o chat que vai estar lá, né? Exatamente, né? Mas o que ele pode fazer, por exemplo, para nós que somos de direito empresarial, me ajuda a analisar esse contrato, onde que tem, qual cláusula eu preciso cuidar, qual cláusula aqui que eu tenho os pontos, os prós e os contras, como que eu vou avaliar tudo isso, interessante isso.
Isso. Então, ele te ajuda a esclarecer muita coisa, Aham. né? Então, de novo, ele não cria, ele cria, analisa, ele melhora. É muito legal, sabe? E realmente ele não vem para substituir, ele vem para te ajudar. É um assistente. Sim. E aí, o que acontece? Muitas empresas estão bloqueando, não pode utilizar o ChatGPT por uma questão de riscos e tudo mais. Então, assim, quando você cria a tua conta no ChatGPT, eu tô dizendo chat, mas tem o Google Gemini, eu tenho que falar a diferença dos três que eu não respondi, né? Então, o que acontece? O ChatGPT, quando você entra lá e vai clicando, ele vai dizendo assim, olha, por favor, não adicione informações sigilosas, né? Por quê? Toda informação que você coloca no ChatGPT Vai para a internet, aprendizado né? de máquina, Aham. e aí pode sair no resultado de uma outra pessoa. E ele também vai instigar para conhecer um pouco mais sobre você, né? Então, é assim que ele funciona. Então, quando você for utilizar, não coloca informação sigilosa. O que você vai fazer? Você vai colocar, olha, cria para mim aqui, por exemplo, um cronograma de eventos para clientes de uma empresa do ramo varejista com mais de 1.100 colaboradores, por Aham, exemplo. sim. E ele vai criar um calendário para você, calendário de diversidade, um calendário de endomarketing, que é o marketing interno para funcionário. Legal. Ele vai criar para você esse calendário, né? E aí ele vai fazendo tudo isso. Então, assim, você não coloca exatamente por exemplo, quero que analise um processo trabalhista ou um processo empresarial. Coloca ali no GPT, mas não coloca as informações que identificam as pessoas. Sim, Para você sim. trabalhar com um conteúdo, Aham. entende? E assim que tanto quem é de tecnologia, quem é do ramo de negócio, está utilizando. E é seguro. Entende? Você falou um ponto que me chamou a atenção. Eu posso usar a inteligência artificial também como planejamento de carreira? Muito, muito forte, carreira. Passa para eu contar para um amigo meu aqui, por favor, Vanessa. Nos ensine isso que ele gostaria de saber. Não, muito bom. Como que funciona, né? O GPT, ele te ajuda pro que você precisar. Então, o fato, né, de eu estar dando aula lá fora, representar o Brasil, e ter, né, essa legião de pessoas, assim, trabalhando comigo, tudo isso é resultado do planejamento de carreira. Então, eu, lá em 2012, eu percebi que só estudar por estudar para RH, não era algo que me levaria para um outro nível. Sim. Por quê? Porque eu não tinha um nível desenhado. Aham. Eu não sabia o que eu ia fazer para chegar dali a 5 anos. Sabe aquela pergunta que a gente faz? Sim, que o pessoal sim, odeia? sim. Gente, em defesa do meu RH, deixa eu falar para vocês, tá? Essa pergunta é crucial e transforma vidas, tá? Onde você se vê daqui a 5 anos? Uhum. Eu me via num cargo de gestão. Uhum. Não sabia o que eu ia fazer, mas sabia que queria estar naquela posição. Uhum. Porque eu tinha um objetivo de ter filho, um objetivo de crescer na carreira. Então, o que eu fiz? Eu fiz o meu planejamento de carreira. Então, eu fiz assim, daqui a 5 anos eu quero estar nessa função. E o que eu preciso fazer para alcançar essa função? E aí, eu descobri uma coisa, que a grande maioria das pessoas no mercado de trabalho não fazem o próprio planejamento de carreira. Uhum. Sabe como funciona o planejamento de carreira no Brasil? As pessoas esperam que o chefe tome a decisão por ela. Sim, Ó, sim. chefe, você avalia para mim aqui qual que é a melhor carreira dentro da empresa. Uhum. Aí a pessoa não estuda, ou se estuda tudo atravessado e não chega E no fica objetivo. refém de outra pessoa tomar a decisão por você, né? Exato, sabe? Então eu percebi isso. E na época eu não sabia, né? Porque eu não era gestora, então eu tava começando no RH. E aí eu percebi isso. Então eu entendi, tá, então se eu não posso, se o plano de carreira é minha responsabilidade, eu tenho que desenhar o que eu vou estudar esse ano e tudo mais. Então, eu entendi, e até a Patrícia Bobato, que é diretora da Tigre, ela falou lá em Fortaleza, no Congresso de RH, ela falou que apenas 2% dos profissionais de RH, eles fazem o próprio planejamento de carreira. Ou seja, 98% está à mercê. E aí, o que a gente reclama, por exemplo? Por que eu estou usando a minha veste de RH? Porque pessoas estão na nossa área, sim. né? E o que acontece? O que a gente mais ouve em pesquisa de satisfação dentro das organizações, né? Apresenta o plano de carreira, apresenta o plano de cargos e salários. A empresa não tem um plano de cargos e salários. O que tem por trás dessa pergunta quando o funcionário te coloca isso, né? Tem assim,
Eu quero saber, dentro da tua empresa, como que eu faço para avançar minha carreira aqui nessa organização. Então, a pessoa não quer saber o salário do chefe, algumas querem, né? Sim. Gente, sabe, algumas querem. Mas, assim, a pessoa não quer saber o salário do chefe, do amigo, do ciclano, não quer isso. Ela quer saber, assim, como que eu faço para ter um plano de carreira dentro dessa empresa? Quais são as minhas possibilidades? E pensando nisso, e realmente é fato, tá? Quando você começa a mostrar para a pessoa que a carreira é responsabilidade do próprio funcionário, foi aí que minha chave virou e que aí eu consegui estudar além de RH. Eu estudei tecnologia, eu fui fazendo cursos para poder entender melhor, né, esse mundo tech dentro de negócios em si, porque vem da pessoa para desenvolver essa tecnologia, sim, né? Sim. E aí foi com isso que eu fui trabalhando. Então, hoje, com o ChatGPT, o que você pode fazer? Por exemplo, tá procurando emprego, né, tem muita gente fazendo isso, o que você vai fazer? Vai pegar o teu currículo, vai pegar uma vaga que você tem interesse, por exemplo, olha no LinkedIn ou um anúncio de vaga, você pode ser auxiliar administrativo, vendedor ou motorista, indiferente da posição. Pega essa vaga, pega o teu currículo, coloca no chat, pede chat, melhora o meu currículo baseado nessa descrição de vaga, né? E ele vai melhorar para você. Sim. Ele não vai mentir, ele vai melhorar para você. Sim. Se você quer fazer como eu, né? Olha, daqui a 5 anos eu me vejo trabalhando com isso. Então, chat, meu objetivo é tal em 5 anos. O que eu tenho que estudar? O que as pessoas... Legal. Quais são as competências, habilidades que o cargo exige, Exatamente. Né? A gente faz, ele vai fazer. Daí você pede assim, ó, entregue no formato tabela. Não sei se vocês sabem, mas ele faz tabela também. Então, entregue no formato tabela, que ele vai entregar a tabelinha para você. E aí você vai avaliar se faz sentido ou não para você. Que né? legal. Na minha época, que é a época do mimeógrafo, o que eu fazia? Eu tinha que ir na unha, né? Em tal corporação, o que esse cargo ali ele pede, né? E aí eu lembro que as pessoas não entendiam por que eu estudava tanto, por que eu me enfiava em tanto projeto, por que eu fazia tanta coisa, sabe? Por quê? Porque eu tinha uma missão. A missão era alavancar minha carreira. Então, eu sempre honrei os locais onde eu trabalhei, eu sempre entreguei mais do que me era pedido, né? Sempre fiz mais, por quê? Porque é uma troca. Sim, eu não tô ali pra sugar, eu tô ali pra somar. E aí, foi aí que eu cheguei em cargo de liderança, com equipe, com tudo e tal. E aí, depois fui avançando, né? Então, o chat hoje a gente consegue usar para muita coisa. E aí, também como um próprio coach. Então, tem muitas pessoas que estão utilizando o ChatGPT como coach, né? Haja como um coach financeiro, coach emocional, o coach que você precisar, e ele vai agir. Haja como Tony Robbins, eu estou com uma demanda, né? Que é um dos maiores. Nunca pensei, hein? Gratuito, entendeu? Então, assim, é muito legal. É muito, muito, muito legal o que a gente consegue fazer, né, com o ChatGPT. Ele é uma ferramenta fantástica, tá aberta para todo mundo que quiser usar, porque é gratuito. É só entrar chatgpt.com, cria teu login e senha, e aí você começa a conversar com ele como se fosse o teu WhatsApp. Como se fosse o teu WhatsApp, você vai começar, chat, tudo bem, né? Oi, tudo bom? Bom dia. O legal que eu aprendi hoje é que eu vou chegar com o time e falar assim, bom dia, deixa eu ver seu histórico do chat. Não só para ver como que você fala, você dá bom dia pro chat. Não recomendo. Mas assim, é muito legal, sabe? Então, você consegue utilizar N possibilidades, assim, é muito bacana. E qual que é a diferença, né, do chat, Copilot e Gemini? O propósito. Então, por exemplo, o ChatGPT você pode usar para tudo. O Copilot, ele tem ali uma excelente performance, porque ele é cria do GPT, né? Sim, ele tem o GPT acoplado, só que é uma outra empresa usando aquela tecnologia. Então, ele tem algumas modificações, tem algumas questões ali que ele não vai ser exatamente como o GPT, mas ele vai entregar maravilhosamente bem, e tem a questão de segurança das informações. Sim. E ele integra com o e-mail, com tudo. Isso cara, mesmo. É fantástico. Ele integra, por exemplo, você tem propostas, contratos, puxa aquela documentação, adiciona um comando e ele faz tudo isso para você. Ele analisa até tua agenda, os eventos ali, é fantástico. É muito bom. E notificação, o Teams também faz a transcrição, tem legenda em outro idioma. É fantástico, assim. E tu tem um assistente de reunião ali, né, que é fantástico. E o Google Gemini, ele é fantástico porque ele é uma outra IA, né? É diferente, mas funciona também. Assim, ele é fantástico, mas ele é mais pontual. Só que a grande sacada deles é que por trás dele tem toda a base de dados da Google.
Ou seja, tem um mundo ali. Tem um mundo E a de gente informação. sabe que se o Google falou é verdade, então ele tá Exatamente, né? Então ali tem toda a base de dados. Então, por exemplo, tem um comando que eu uso, eu não trouxe ele aqui, mas tem um que eu uso, por exemplo, para entender quais são as tendências ou o que mais está sendo falado sobre determinado tema, então inteligência artificial para negócios, e aí com base nesses temas eu posso fazer, por exemplo, a programação de conteúdos, porque ele faz uma previsão para os próximos 90 dias. Então ele pega tudo o que foi falado nos últimos 30 dias, né, de tendências e tudo mais, e projeta para os próximos 90, e aí traz, entende? Já viu aonde a gente pode usar isso, né? O olhinho da Carol, ela já olhou pra mim, que eu e a Carol a gente se conversa por olhar, né? Aí ela já olhou e falou, pegou, né? A essência do negócio, pra você, né? assim, tipo... E você que chegou até aqui, comente aqui embaixo como é. Você usa inteligência artificial? Você tem medo que a inteligência artificial ela substitua você no seu emprego? Ou você é um cara adepto à inteligência artificial? Já usou Carol, até como tarólogo. já usou até como tarólogo. Carol, como você acha que a inteligência artificial, o ChatGPT, mudou tua vida? Ah, eu vou contar uma coisa... Não que mudou a minha vida, mas eu vou contar uma coisa engraçada. Eu já coloquei uma conversa do WhatsApp pra analisar se eu tinha sido... Pode falar? Termina? Se eu tinha sido certo ou errado na situação. Tá, uma pergunta assim, ninguém tá vendo. Foi entre nós essa Não. conversa? ChatGPT. Avalie essa conversa e veja os pontos de melhoria. Você tá falando sério? E ele te deu? Sim. E você uma tá vendo visão nada? 360... Não. Não? Não questão de certo e errado, mas sim de avaliar a Não. conversa. Mas foi bem, Muito foi legal. tipo assim, tu olha de uma terceiro olhar, né? Eu Não era nada pessoal, era uma... era uma outra demanda, assim. Mas é muito legal, sabe? Como eu posso melhorar a comunicação, como eu posso melhorar... E Tem gente que usa para relacionamento amoroso, por exemplo. Tem gente que usa para conseguir conquistar uma outra pessoa. O problema é o presencial, né? Porque... Ali é por isso que eu falo. A inteligência artificial não vai te substituir, cara. Não, tem que Sabe? entregar. Ela, pelo contrário, ela pode te potencializar. Muito. O nível de informação, inteligência, meu Deus. Sabe para que eu uso muito? Para resumo de livro. Legal. Para avaliar alguns capítulos, resumo de livro, Como alguns aplicar no pontos. dia a dia. Isso, exatamente. Me dê, tipo, aplicabilidade, né? Como que eu aplico isso no dia a dia? Porque eu leio muitos livros que trazem muitos exemplos antigos. Uhum. E aí eu peço para o ChatGPT me dar um exemplo mais atual, tal, para fazer algumas analogias, sabe? E eu vi que a minha taxa de compreensão na leitura aumentou muito com o ChatGPT. Então é muito melhorou. legal. Me melhorou como pessoa. E acontece. Sabe? Então eu vejo que é uma ferramenta de produtividade. A gente vai caminhando, infelizmente, para o final, porque, nossa senhora, quanto tempo, né, de conversa. Isso é fantástico, porque falar desse assunto deixa a gente entusiasmado, entusiasta, né, nesse assunto. E, Vanessa, a gente sempre fala que agora, nesse exato momento, essa câmera aqui, ela não é mais uma câmera. Ela não é. A gente tem inteligência artificial, não é brincadeira, mas que essa câmera agora, ela é a alma, o coração do nosso ouvinte, do nosso colaborador. E se você pudesse dar um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo sobre a possibilidade que eles têm se eles usarem a inteligência artificial no dia a dia deles, qual seria? Qual seria esse recado? Olha aqui, no fundo do olho deles e fala para eles. Porque talvez a gente possa converter alguns resistentes e céticos em pelo menos aliados agora. Exato, né? Que é essa expectativa. Né? Então, assim, pessoal, usem. Esse é o maior recado, assim. Pega um cafezinho, coloca um computador ou teu celular, sabe aquele momento, em vez de ficar ali scrollando, né, para ficar vendo conteúdo aleatório? Instala o ChatGPT, cria tua conta e testa, tá? Ah, não sei se tá certo ou errado. Testa. Testa, porque você vai se realizar utilizando essa ferramenta. O que eu mais ouço das pessoas, né, que depois que aprendem a utilizar, elas falam, meu Deus, como eu não tinha visto isso antes, como eu não tinha usado isso antes, tá? Então, indiferente da profissão que você trabalha, usa e testa,
tá? Então não fica scrollando e aplica. E aí, eu preparei um presente, tá? Olha só, Preparei um improvisado total. Literalmente, tá? O que acontece? Para quem estiver assistindo aqui o podcast, né, e for lá no meu Instagram, a Vanessa Mosca, né, quem estiver me seguindo e ir lá no meu direct, escrever assim, Avan, vai receber um e-book dos primeiros passos com o ChatGPT e alguns comandos, tá? Eu vou me adiantar. Eu já te sigo, então, Perfeito. E aí lá eu vou entregar para vocês, tá? O e-book. E aí eu pessoalmente vou mandar uma mensagem para as pessoas, né, pra gente conversar um pouquinho, tá? Justamente para você ter acesso aos primeiros passos, né, na utilização dessas ferramentas fantásticas que nós temos hoje em dia. Então, assim, é realmente o intuito de capacitar os profissionais no mercado de trabalho em geral, porque realmente vai vir essa onda muito forte, quanto mais pessoas tiverem conhecimento, né? É poder, né? É poder, liberta, né? Então, fica esse presente para você. Não sei quando você vai estar assistindo isso, né? Esse podcast aqui maravilhoso, mas fica aí para você. Então, vai estar lá, digita Vamos, você vai receber o teu e-book. É verdade. E, eu acabei de fazer, e pessoal, não é mensagem pronta não, tá? A Vanessa realmente aqui, ela vai ler, vai responder e fornecer uma coisa que não tem preço, que é conhecimento, né? Vanessa, você falou o teu Instagram, mas o pessoal que ficou instigado falou, não é possível. Eu nunca ouvi alguém falar de inteligência artificial dessa forma. Quero conhecer mais sobre essa mulher. Aonde ela pode te procurar? Lá no Instagram, é @VanessaMosca. E tem outro canal, alguma coisa? Hoje eu tô centralizando tudo no Instagram. Certo. Então, a Vanessa Mosca é o meu Instagram. E lá já tem um link, né, na bio, que é onde tem ali todo o meu... Para quem quiser contratar palestra, para quem quiser contratar consultoria e treinamentos também, tá tudo ali. Fantástico. Eu gostaria muito, muito, de verdade, de agradecer por você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe como a tua agenda é completamente lotada entre Brasil e Portugal, né? A gente conseguiu um espaço. Eu sou muito grato por isso e também por você ter quebrado vários paradigmas que até nós, né, Carol? Que a gente estava se olhando aqui e falando, meu Deus, como que a gente não usava isso antes? Para isso, né? E agora que a gente faz uso, também quebrou. Sabe? Essa parte de como utilizar os prompts certos, esse haja como, para mim, foi fantástico, sabe? É coisa que eu posso sair desse podcast e já aplicar. Então, eu sou muito grato por isso. Agradecer sua disponibilidade, sua energia é fantástica. Simpatia também. É fantástica. Com certeza, quem está assistindo vai sentir. Mas, cara, preenche todo esse espaço. Então, muito obrigado. E a gente sempre fala, né, Carol? O que a gente sempre fala? Conhecimento é poder, né, Alan? E quem sabe o que quer, Carol? Pode mais. Valeu, pessoal. Obrigado, Vanessa. Muito obrigado. Gratidão. E, pessoal, lembre-se, a gente pode procurar formas de se melhorar. A inteligência artificial pode fazer isso pela gente, só que existem 8 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma é igual a outra. Então não é a inteligência artificial que vai te substituir. Ela é uma aliada de produtividade. Então fique essa lição e aproveite as possibilidades que você pode ter com a inteligência artificial. O segredo tá aqui. O segredo tá aqui, hein? E se você não souber, só pergunta pro ChatGPT ali, sabe? Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.